Sejam bem-vindos, que nós iremos mostrar o processo de interiorização da Covid-19, principalmente pelo interior do Maranhão. Nós teremos aqui dois professores do IFMA, Campus São Raimundo das Mangabeiras. Leandro Guimarães, professor de matemática. Olá, meu amigo, tudo bom? Bom demais. Bom. E Rafael Zanotti, professor de biologia. Isso aí, meu amigo. Estamos aí começando esse breve pesquisa, porque a gente está começando a enxergar algo que já vem acontecendo, que é a interiorização da Covid, né? Mas então a gente vai fazer um estudo bem legal, bem intuitivo, gráfico, para mostrar como está ocorrendo essa dinâmica, né? É um prazerzão estar com você aqui, meu amigo, fazendo essa parceria. E espero que tenhamos 50 capítulos aí. Bora, a gente vai começar essa série aí. Essa é a primeira temporada ainda. E é exatamente esse problema que o Leandro está falando da interiorização, porque todos já estão percebendo que está saindo a Covid dos grandes centros e indo para o interior dos estados, no caso do Brasil, para o interior do Brasil. Em outros lugares do mundo está tendo a mesma coisa. Isso é muito importante e é muito preocupante também. Porque toda vez que começa a sair das capitais, sai dos lugares que têm a infraestrutura, que eles já estavam preocupados, e vem para os locais que não têm essa infraestrutura, aí que nós vamos talvez ter alguns efeitos um pouco mais preocupantes em relação à Covid-19. Justamente, meu amigo. A gente está trazendo dados aqui, por exemplo, da Fiocruz, né? Do DataSUS, e outros dados importantes para mostrar essa dinâmica. Porque agora, antes a preocupação, se a gente for, depois quando a gente for ver nos gráficos, começava nos grandes centros, cidades com mais de 500 mil habitantes, né? Aí São Paulo, Rio de Janeiro, aí vai Manaus, né? E aí vai começando a chegar nas cidades do interior. E é uma dinâmica que o principal vetor, né? O principal meio era a parte aérea, né? O meio aéreo que era a forma mais rápida de locomoção. Agora a gente tem BRs, a parte fluvial, então que está transportando a Covid. E fica preocupante porque a gente vai ver nos dados que a gente está quase chegando ao 100% de todas as cidades. Então imagina, como você falou, chegar à estrutura hospitalar que tem os grandes centros que já estão Saturando. saturados, já estão atendendo as regiões metropolitanas e chegar a atender, né, a demanda do interior. Então, é algo que a gente está fazendo um vídeo para a população se atentar, para a população enxergar, para ver em que ponto nós estamos. Estamos crescendo, a gente está diminuindo, está desacelerando, é preocupante ou não é? Chegou Porque no platô, chegou no pico, como o pessoal toda hora fala, né? Já chegou no pico, agora é o pico. o platô é agora em maio, é em junho, é em É. agosto. Não, E o por que platô ainda. muda, né? E nós temos que explicar também, a gente vai explicar por que muda esse platô, esse pico, porque de cada estado, cada município, cada país é diferente. Também é uma coisa. É muito dinâmico a questão. Então, tudo bem, a gente está com 70% de isolamento social. Então, o platô tem uma previsão. Então, naquele momento. Mas como é tudo dinâmico, você diminui o isolamento social, o distanciamento, você aumenta a locomoção das pessoas. Né? Então, obviamente, o platô vai mudar. Né? O ponto máximo vai mudar, a capacidade de suporte vai mudar, porque está muito mais gente suscetível. Sim. Então, muda-se as projeções, já tem que ser outras projeções, vai ser outro pico, vai ser movido mais para frente. E é Então, tudo legal a isso gente. influencia. E é muito legal te mostrar os gráficos e mostrar como é dinâmico, porque as pessoas ficam assim: falaram para mim que o pico era em abril. Era. Mas, por sorte, nós conseguimos fazer o isolamento social, o distanciamento, e com isso o pico não chegou em abril. O que significa? Que não teve a saturação em abril. Aí falaram, vai ser em maio. Não, não chegou. Isso é muito bom. As pessoas não entendem que quanto mais tempo demorar e, se possível, nunca chegar nesse máximo, nesse pico que vai saturar, é melhor. Claro que isso aí tem uns impactos por trás, mas o pico
a gente espera que nunca chegue um pico, sim, sempre a ideia do platô, sempre uma Justo. situação de suporte, né, que aceita, né, o sistema de saúde aceite. Porque a ideia do isolamento é justamente essa. Não é a gente despertar, mas cadê que não estou vendo casos, ou até a gente ouve questionamentos um pouco mais assim rigorosos, né? A gente não está vendo pessoas morrendo, mas a ideia é justamente essa, né? Para que o sistema de saúde possa dar suporte a todos e a gente não possa se aterrorizar, né? A gente não possa perceber um estado de calamidade, porque a curva de crescimento exponencial é muito perigosa. A gente não pode brincar com ela. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma taxa de crescimento de duas pessoas contaminando, uma pessoa contaminando outras duas. Se um dia você tem 512, no outro dia, nessa taxa você vai para 1024, você dobra. Então, em um dia somente. Então, mas a taxa tá 100, pode estar 200 no outro dia, e daqui a pouquíssimos dias pode estar 1000 e por aí vai. Então, é algo que a gente não pode brincar, tá só isso. Mas o crescimento é exponencial. E não é uma curva que não tem muita piedade, a gente tem que ter cuidado com ela. Então, quanto menos a gente perceber isso, a população é melhor. E é isso que a gente tem que ter, essa Essa percepção. consciência. E tem que Foi. pensar também, e esse crescimento exponencial a gente tem que pensar sempre que é uma coisa que acontece, a gente muitas vezes não percebe esse início, a gente não percebe que ela está ganhando velocidade, e quando você olha de verdade, você já viu que já está insustentável. Por isso que todo mundo estava tão preocupado lá no começo, na metade de março, né, por volta do dia 17, 18 de março, quando começaram a ter os primeiros decretos em relação ao isolamento, as pessoas ficavam assim, mas por quê? Não estou tendo caso. Tanto é que no Maranhão tinham pouquíssimos casos, eram alguns casos isolados de São Luís que vieram via aeroporto, né, os primeiros casos vieram via avião, tanto é que os primeiros casos foram São Luís e depois Imperatriz, os dois locais que tem aeroporto. E depois começa a interiorização, que é muito mais difícil controlar, porque aeroporto, querendo ou não, mesmo que você tenha um fluxo com o mundo todo, ainda existe uma forma de fiscalizar melhor. Você tem noção dos voos, horários, de onde vem, como vem, se está vindo. E carro popular. E ônibus. Então, é isso que é o processo de interiorização, que a pessoa fugindo dos grandes centros, sem querer, ela vem no porta-mala dela, ela traz o vírus, sem querer. Isso que nós estamos observando, nós vamos conversar um pouco até mostrando. São Paulo aconteceu muito isso, com certeza no Maranhão foi essa mesma proposta. Você sai do grande centro, leva a família, leva as coisas e leva o vírus junto na mala. Não foi uma ou duas notícias que eu li, por exemplo, que acontecia o contágio familiar. A pessoa aproveitava um feriado ou algum outro evento, saía do grande centro e ia visitar a família. Aí daí aconteceu logo o caso de 5, 10 pessoas. Então, acontece que também está acontecendo muita transmissão familiar. E a Araguaína é um exemplo no Tocantins, que o Tocantins estava até nacionalmente controlado. Aí, de repente, explodiu. Quando fui ver, muitos casos em Araguaína. Metade dos casos do Tocantins eram em Araguaína. E lendo as notícias, era a questão justamente do contágio familiar. Tiveram até decretos que proibiam reuniões familiares. É porque o comércio está fechado. Está controlando o fluxo nas lojas, né? Tem os bancos, mas são outros casos. Aí vem o contato familiar. E Que é aí, muito próximo, né? E aí tem que pensar que o contato familiar, muitas vezes, é o contato sem máscara, é o contato de trocar talheres, é o contato de beber no mesmo copo, é aquele contato que muitas vezes você fala, não tem problema. E, infelizmente, então, é o que causa muitos problemas. Então, são medidas de conscientização também da população, né? De todos nós, como um todo. Todos nós estamos suscetíveis, infelizmente, e quanto mais cuidado nós tivermos, né? Então, melhor. E é isso. Cuidado, gente, com o pessoal fora da sua casa, fora da sua família, né? Quando você vai para o comércio, vai para qualquer lugar, você tem que fazer, não tem outro jeito.
tomar a ideia de distanciamento social, né? Evitar aglomerações, mas dentro de casa, quando está com um grupo de pessoas que são próximos, a gente fala que as pessoas dentro de casa são aquelas pessoas que comem, almoçam, dormem todos os dias, não esporadicamente. Essas pessoas que esporadicamente vêm na sua casa, tem que pensar que elas provavelmente, esporadicamente, podem estar em outras casas que não estão tomando os mesmos cuidados com você. Então, eles vêm te visitar, traz um bolo e o coronavírus junto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com isso. Porque é um fenômeno que a gente está lendo as notícias. Nós aqui também, a gente está também se questionando a todo momento, questionando os dados de um lado, questionando os dados do outro, nos questionando e trazendo hipóteses e pegando os dados que já são concretos e trazendo. Então, esse é um processo longo de questionamentos, né, de busca de respostas, e a gente está aqui para apresentar o que a gente tem de concreto, né, o que a gente tem. Se, por exemplo, os dados forem revisados daqui a uma semana, nós vamos estar também da mesma forma, né, nos questionando, vendo o que já tem de concreto e apresentando. É muito dinâmico, é uma situação, pessoal, que, por exemplo, vai acontecer revisão de dados. Pode ser para muito mais, como está acontecendo em alguns países, pode ser para menos, né? Mas a gente está trabalhando com o que nós temos, com a percepção que nós temos, com dados que nós temos. Então, é muito importante que a gente vai trazer de uma forma que a gente vai dar a possibilidade de passar, de vocês enxergarem como que acontece esse crescimento, né? A gente não quer alarmar, até porque faz parte, é o que está acontecendo, e tem pessoas que escolhem nem ver notícias, nem acompanhar nada, é uma escolha. Mas imagina se todo mundo pensasse assim, não vou acompanhar, não vou, porque a doença é muito trágica, isso traz problemas psicológicos, realmente traz. Mas imagina em quanto tempo a gente teria uma vacina, se a gente não tivesse pessoas em cima, né? Médicos, enfermeiros, pesquisadores, cientistas, matemáticos, biólogos, estatísticos, e toda a classe profissional pensando assim. Então é importante também estar a par, a gente buscar ser crítico e ver os dados e encarar a situação, né? Encarar a situação no sentido de estar por dentro, né? Ter um filtro, obviamente, porque não é só muita informação, né? Muita informação, e a gente sabe que o psicológico também altera, né? Então, mas a gente tem que estar por dentro, só porque às vezes a gente se aliena e aí a gente às vezes não sabe nem como agir numa determinada hipótese, tomar uma decisão, né? Pensar na nossa própria percepção, ou percepção de grupo. Como que daqui a gente vai para onde? Daqui a gente tem alguma projeção para melhorar, para piorar? Mantém os cuidados, redobre os cuidados. Então, tudo isso é importante para a nossa tomada de decisão. Isso, e é legal a gente também mostrar que hoje nós estamos gravando no dia 14 de junho de 2020, e nós pegamos os dados durante a semana, nós vamos mostrar as fontes de vários desses dados, até para semana que vem, alguém quiser fazer essa mesma pesquisa que a gente fez, vai conseguir fazer, e provavelmente eles vão ter dados completamente diferentes, daqui a uma semana, 2 semanas. Nós vamos fazer algumas projeções, utilizando alguns softwares, mas a gente faz a projeção baseada na informação que você tem hoje. E faz a projeção. Muito obrigado por participarem dessa nossa conversa. Fiquei muito feliz, foi muito bom a gente discutir, mostrar algumas coisas. Quero mesmo que vocês comentem, ponham perguntas, o que a gente puder responder nessa área de taxas, na área de interpretação de gráficos, coisas que estão dando dúvidas, tanto que a gente possa responder na área biológica, o Leandro com certeza vai poder também responder na área matemática. Nós vamos estar aqui à disposição. Comentem, é muito importante isso, sem contar que esses tipos de interpretações de gráficos vão te ajudar. Se você é estudante de terceiro ano ou vai fazer o Enem esse ano ainda, é praticamente certo que vai cair algum gráfico, e muito provavelmente vai cair algum gráfico em relação à Covid, em relação a essas taxas.
importante demais, porque é importante que o pessoal que esteja assistindo comente. Vou criticar os dados, critique, né? Bota lá. Sim. Eu vi outra referência, existem vários modelos, várias referências. Traga pra gente. A gente lê artigo que o pessoal critica o isolamento, tem artigos que são maioria, diga de passagem, que colocam que o isolamento está salvando vidas. Então, comente, né? Nessa linha aqui que a gente está, contribua também, né? Analisa aqui a cidade tal, qual é a projeção para a cidade tal, coloca o índice de isolamento de 50%. Comente, coloque aí e vamos continuando, né? Dê força aí pra gente, compartilhe. É isso, pessoal. A gente agradece muito. Vamos para as próximas, viu? Curta aí. Muito obrigado, gente. E abração, gente. Abraço. Tchau, tchau.